Olá, investidor! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Everson, sou assessor de investimentos da InvestSmart e hoje eu vim falar para vocês sobre fundos de investimento. O objetivo desse vídeo é meramente educacional, para você conhecer e entender como funciona os fundos de investimentos da forma mais tradicional. Então vamos lá? Então, investidor, eu trouxe aqui para vocês uma analogia de um fundo de investimento com um condomínio residencial. Tá? Como vocês podem ver aqui no quadro, tá? Um fundo de investimento ele representa um condomínio. Um condomínio, ok? Cada cota que você compra desse fundo de investimento é como se fosse um apartamento desse condomínio. E o gestor desse fundo de investimento, ele é como se fosse o síndico desse condomínio, que é o responsável pela tomada de decisões, tá? Pela gestão do condomínio, tanto no condomínio residencial quanto no fundo de investimento. E o administrador do fundo de investimento é como se fosse a administradora contratada pelo síndico para resolver os problemas burocráticos do condomínio. Tá? E o fundo de investimento ele não deixa de ser bastante parecido com um condomínio residencial. Acontece que o administrador do fundo de investimento é que contrata o gestor, tá? Diferentemente aqui do síndico, que costuma ver quem é a melhor administradora para administrar o condomínio, tá? E normalmente os administradores são bancos, tá? Ou grandes assets, tá? Que fazem a administração destes fundos de investimento, que consequentemente contratam os melhores gestores para tomar as melhores decisões de alocação do recurso dos clientes. Você, como cliente, você é um cotista do fundo. Tá? Você tem uma determinada quantidade de cotas, tá? Desse fundo, onde você vai, né, receber a rentabilização dessa cota, a valorização dessa cota diariamente no fundo de investimento. E você deve estar se perguntando, como o gestor desse fundo é remunerado? Como o administrador do fundo é remunerado? Então, para isso existe a taxa de administração. Tá? O fundo cobra uma taxa de administração que é expressa anualmente, porém ela é diluída diariamente do patrimônio líquido do fundo. Okay? O patrimônio líquido do fundo é o valor de a soma de todas as cotas, de todos os cotistas, determina o patrimônio líquido do fundo, da onde é tirado o valor da taxa de administração diariamente. Essa taxa normalmente ela vai de 0,5% a 2% ou até 3% ao ano, tá? Depende muito dos objetivos e da característica desse fundo, porque existem vários tipos de fundos. E eu trouxe aqui os mais comuns, que são os fundos de renda fixa, os fundos de multimercados e os fundos de renda variável. Normalmente, os fundos de renda fixa cobram uma taxa de administração menor e fundo de multimercado, uma taxa de administração meio termo e um fundo de ações renda variável costumam ter uma taxa de administração mais alta. Além da taxa de administração, existe também a taxa de performance. A taxa de performance ela é cobrada quando o fundo supera o objetivo. Não são todos os fundos que cobram taxa de performance. Alguns fundos de multimercado, renda variável, eles cobram taxa de performance. Tá? E essa taxa ela é cobrada quando o fundo supera o seu benchmark. O que é o benchmark? É o índice de referência. É onde aquele fundo quer chegar ou quer superar. Normalmente, o CDI é utilizado como benchmark. A Bolsa de Valores Ibovespa também é utilizada como benchmark.
O nosso índice de inflação IPCA também é utilizado como benchmark. Para que um fundo possa cobrar a taxa de performance, a mesma tem que estar estipulada no regulamento do fundo. E vai estar lá 20%, 15%, 20% acima do percentual que superar o índice de referência benchmark do fundo. Exemplo, se o benchmark do fundo é o Ibovespa, e durante esse mês o fundo ele rendeu 10% acima do Ibovespa, então esse fundo poderá cobrar a taxa de performance sobre esses 10% que excedeu o índice Ibovespa. Isso se estiver determinado no regulamento do fundo, ok? Estamos falando aqui especificamente de fundos de investimento com característica de longo prazo, onde é utilizada a tabela regressiva de imposto de renda. É essa tabela aqui, tá? Aplicada somente para fundos de longo prazo, que são os fundos mais comuns, mais utilizados no mercado. Você encontra em bancos e corretoras. Tá? E como é que funciona a cobrança de imposto de renda nesses fundos? Tá? Se você deixar o recurso aplicado até 180 dias, e se você resgatar antes disso, você vai pagar a alíquota máxima de imposto de renda, que é 22,5% sobre o rendimento acumulado nesse período até 180 dias. Agora, se passou 180 dias e você não resgatou, vai ocorrer uma mudança de alíquota. Seria 20% até 360 dias. Então, se você resgatar sua aplicação até 360 dias, você é tributado em 20% de imposto de renda. Passando 360 dias, até 720 dias, que são 2 anos, a sua tributação passa a ser 17,5%. Agora, se você solicitar o resgate após 721 dias, que são 2 anos, a sua alíquota é a menor possível, que é 15% de imposto sobre os rendimentos. Além disso, existe o Come Cotas. Come Cotas é uma antecipação de imposto de renda que a Receita Federal faz nos fundos de investimentos. Por quê? A Receita ela não sabe quanto tempo você vai manter esse recurso aplicado, porque o fundo de investimento ele não tem fim, ele não tem uma data de vencimento. Então, por isso, a Receita Federal ela antecipa a tributação em 15%, que seria a menor alíquota, ela antecipa semestralmente no chamado Come Cotas. E quando é que ela cobra isso? São nos meses de maio e novembro. No último dia útil de maio e de novembro, a sua cota vai diminuir. Aliás, desculpa, a sua quantidade de cotas vai diminuir, porque ela come cotas. Agora, um detalhe importante. Se calhou de você investiu lá, não completou 180 dias, ainda está na alíquota máxima de 22,5% e bateu dia 31 de maio. A Receita vai antecipar e vai morder 15% da sua rentabilidade, onde você deveria 22,5% se você resgatasse. Tudo bem, ela descontou o imposto de renda, mas mesmo assim, uma semana depois, você resolveu resgatar sua aplicação antes de completar 180 dias. Você vai pagar 22,5%? Vai ser bitributado? Não. Você vai pagar a diferença. Você vai pagar 7,5% porque você já pagou 15% no Come Cotas semestral. Ok? Uma coisa importante aqui é que nos fundos de renda variável, essa tabela aqui regressiva não se aplica. Quando você investir em um fundo de ação, o imposto de renda sempre vai ser 15%, ok? Sempre vai ser 15%. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenha dúvidas, pode entrar em contato comigo. Eu sou assessor de investimentos da InvestSmart
utilizamos a plataforma da XP Investimentos e eu me coloco à disposição para te orientar e tirar suas dúvidas sobre qualquer tipo de investimento, ok? Um abraço e muito obrigado!